Sejam bem-vindos a mais um Porque Eu Faço O Que Eu Faço. Antes da gente começar, a gente pede mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, profissão.exe, que você também nos siga nas redes sociais, profissão.exe. Hoje um episódio muito especial, a gente está sempre trazendo novidades. Hoje a gente tem uma novidade que é o estúdio próprio. Então hoje, finalmente, nós estamos inaugurando nosso estúdio de podcast aqui em Gravataí. Hoje com um convidado mais que especial, o Wesley, né? Então vou passar a bola aqui pro André iniciar os trabalhos. Boa noite, Alisson. Boa noite, Wesley. A gente está muito feliz hoje, né? Em ter a oportunidade de ter o Wesley aqui para falar de um tema tão importante, né? Para a sociedade, para o Brasil, enfim, tema muito caro para nós, né? Eu particularmente gosto muito da área da psicologia. Então hoje a gente tem um especialista aqui conosco que vai estar fazendo esse bate-papo e eu acredito que os nossos seguidores aí vão ficar super satisfeitos no final do episódio de hoje. Wesley, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela tua presença, abrir a tua agenda para estar aqui conosco. A gente teve um primeiro momento aí que a gente acabou remarcando, né? Mas era para acontecer no dia de hoje. Então, Perfeito. eu faço a pergunta para ti. Por que tu faz o que faz, Wesley? Bom, deixa eu me apresentar então primeiro para o pessoal. Eu queria agradecer primeiramente também o convite de vocês, tá? Então, meu nome é Wesley, eu tenho 29 anos, eu sou psicólogo, formado pela Universidade Luterana do Brasil, da UBRA Canoas. Sou casado, vai fazer 7 anos, eu tenho um filho, né, de 5, e a minha esposa tá grávida agora, e eu vou ter mais um gurizinho também. E tu me perguntou, por que eu faço o que faço? Cara, se fosse parar pra pensar, quando eu iniciei a graduação, eu ia te dizer assim, não sei. Mas atualmente, cara, hoje, tá? Eu trabalho, né, no CRAS Moradas, aqui na Morada do Vale 1, em Gravataí. Eu trabalho, né, com pessoal em vulnerabilidade, tanto no contexto social, econômico, enfim. E hoje, cara, na verdade, né, foi moldando, né, durante a graduação, mas quando eu iniciei eu queria muito prestar concurso, né, público para perito criminal, tipo, muito aleatório, sabe? Eu já entrei, né, na graduação, não, tá, vou fazer só, porque para mim, perícia criminal, fechou, é isso, ganha bem, né, e foi bom. Cara, só que assim, no decorrer, né, da graduação, a psicologia, ela, cara, tem infinitas possibilidades cara, o que me chamou a atenção e onde eu pensei, cara, não, de repente nesse contexto eu realmente posso, né, me fazer valer e fazer diferença, né, que é a psicologia social, né. Então, cara, eu trabalho, né, como eu disse, num CRAS, não sou o psicólogo do CRAS, até porque a contratação, né, para te vir a ser psicólogo dentro de um CRAS é somente via concurso público ou contrato emergencial que as prefeituras fazem, né, que são aqueles temporários. Mas trabalho dentro do contexto social num programa do governo do estado. Bom, mais ou menos é isso. Durante a trajetória da graduação, eu entrei, né, em 2016. Foi bastante assim custoso, porque a gente passou uma pandemia, teve as enchentes, bem no período ali de estágios. Eu me tornei pai durante a graduação. Cara, assim, foi parando para pensar ali em torno, né, mais ou menos deu 8 anos, né, de graduação, mas consegui, né, fazer meu egresso pelo ProUni. Então eu fui bolsista durante toda a minha formação, fui bolsista pelo ProUni integral 100%. Cara, hoje atuo, né, nesse CRAS, como eu te disse, mas também faço atendimentos, né, voltado para o público ali jovem, né, a partir ali dos 15 anos de idade. Sensacional, legal, muito legal. Quer começar, Navim? Cara, tu já meio que respondeu, né? Mas apesar de tu falar que tu não sabia ainda, né? Porque tu fazia o que tu fazia. Mas por que psicologia, né? Então, por que mudou de área? Porque
focado numa coisa e não, agora é psicologia. Já era o contexto social que tu buscava ou se tornou isso ao longo do percurso? Como é que foi? Como é que surgiu isso na tua vida? Meio que se tornou, Alisson. Porque, cara, dentro da psicologia, que nem eu disse, tem bastante áreas que tu pode, né, tá atuando, seja no recrutamento e seleção, né, dentro de empresas, tu pode estar na psicologia escolar, né, e embora acredito que podia ser um pouquinho mais valorizada, porque não tem tanto, né, profissionais que o município destina para essa área. Mas a psicologia social, cara, porque assim, basicamente ela é meio que uma garantia de direitos, né? Para que a pessoa consiga entender o que é dela de direito, que ela possa acessar as políticas públicas, né? Dentro do território ali que ela reside. E a psicologia, que nem a gente disse, não é que, né, meio clichê, parece, tipo assim, a psicologia que me escolheu. Não é isso, sabe? Né? Isso é papo de quem não sabe por que faz o que Sim, faz. sim. Mas, cara, eu entrei, né, como eu disse, bolsista, não foi pelo curso de psicologia, só que teve sim a oportunidade ali de trocar, De porque a migração. Ubra, né, foi 2016, como eu comentei, a Ubra, acho que atualmente ainda ela deve ter uma dívida, né, com o Estado, né, e que o Estado, né, pede para que seja destinado, né, a dívida seja paga de tal forma. E aí era ofertando bolsas, né, dentro da graduação, da universidade. E aí tinha, né, a oportunidade de trocar para psicologia. E, cara, que nem eu disse, eu entrei muito fechado, né, tipo, só para perito criminal. E, cara, no decorrer do curso acabou mudando e muito, né, muito por conta dos meus professores também. E vendo o campo de atuação que eu poderia realmente fazer diferença, sabe? Muito bom. Sensacional. E durante o curso, Wesley, quais assim as maiores dificuldades que tu enfrentou? Assim, ao longo do início do curso, no meio, o que para ti foi mais assim, que tu teve mais dificuldade? Cara, não digo dificuldade, sabe? Mas eu digo que me faz ser o profissional que eu sou hoje, sabe? E entender também o outro lado, tipo, quem eu tô atendendo. Que nem eu disse, como eu também atendo pessoas, né? Faço atendimento com valor social, então meio que eu sei a dificuldade que é a gente conseguir, né? Ter uma terapia com um valor acessível, uma terapia efetiva, né? E, cara, acho que na época que eu entrei na graduação, eu trabalhava num posto de gasolina. Eu trabalhava num posto de gasolina e Poxa. era das 6 da manhã às 2 da tarde. Uhum. Então, tipo assim, eu lembro que era punk, assim, porque era ali na 118 pra gente se localizar, sabe? Tipo Uhum. assim, ó, Marechal Rondon vai indo, o posto da ponta ali, sabe? Uhum. Era o posto Sei. da Figueira. Uhum. E aí eu trabalhava das 6 às 2, aí ia pra casa, lavava, então comia um negócio, ia pra academia, da academia ia pegar o TM2. Então, e nos dias que eu tinha folga, porque naquela época ali o posto era o quê? Tu trabalhava, né? Tu tinha uma folga na semana, que era certeza, só que ela era rotativa. Daí eu consegui com que eles me liberassem a minha folga fixa para que eu fizesse todos os dias, né, noturno, né? Era o período que eu fazia, né? O A curso de graduação. psicologia. Uhum. E na minha folga eu fazia uma cadeira de manhã. E aí, tipo, fazia o quê? Dava 6 cadeiras presenciais, né? Durante a semana. E uma eu fazia de EAD. Então, tipo, cara, acho que principalmente o começo, até tu pegar jeito. Porque assim, cara, quando eu saí do ensino médio, a gente meio que... Não é que a gente não foi preparado, mas, tipo, dentro da minha família, eu fui o primeiro a fazer, né? Uma faculdade. Da minha também. É? A minha também. Então, O cara... Giovanni também relata que da dele também. Então, a gente tem alguma coisa em comum, Sim. né? Legal. E cara, não fazia ideia do que era, né? Tipo assim, tá, tu quer fazer o trabalho? Faz, beleza. Não, se não fizer, tudo certo, tu roda a cadeira. Então, cara, não que eu era indisciplinado, né? Mas, tipo assim, tive que aprimorar ainda do tempo que eu tinha. Porque, cara, imagina, eu saía... Era 5h40 que eu saía de casa, né? Tipo, era uma bicicletinha que eu tinha. Ia pro posto de gasolina. Daí do posto, né? Chegava depois da graduação lá. Era em torno de 10h20. Quando eu terminava mais cedo, né? Às vezes 11h10. Então, cara, era pouco sono e bastante puxado. Mas algo que nem eu disse, me tornou o profissional que eu sou hoje e não mudaria nada, assim, sabe? Da minha formação, isso foi muito essencial para mim me tornar o que eu sou hoje.
Que legal, cara. Sensacional. Quando a gente quer, né? Enfrenta esses perrengues aí e vai. Vou abrir um parênteses Por aqui, favor, né, em relação a isso, que a gente comentou ali que foi os primeiros graduados da família ali. Foi interessante que o André acompanhou bem isso, né? Quando eu fui fazer a graduação, eu fiz o vestibular lá e passei. Aí me chamaram lá pra fazer a inscrição. Fiquei em 17º no vestibular e eu faceiro, ganhei a faculdade, né? Só que era faculdade particular, mas eu não tinha ninguém pra me falar que tinha Exato. aquilo ali, como é que era. Não tinha instrução nenhuma. Era a mesma coisa, né? Que nem eu fiz o Enem. E olha só, eu estudava no Kaique da Eu Fátima. fiz o Enem junto uma vez, lembra? Eu fiz no Kaique da Fátima, sabe? E o ensino ali, não é que era fraco. Eu tenho essa parcela de culpa de ciência, né? Que tipo assim, Sim, primeiro, sim. segundo ano, cara, eu passei indo na aula. Sim. E, cara, eu tava indo pro terceiro ano, assim, eu já era maior de idade, porque eu acabei repetindo na 5ª série. E aí eu peguei e fiz a minha matrícula no Rodrigues Alves, na Cachoeirinha. E o Rodrigues já tinha fama de ser uma escola muito boa, né? Um ensino muito, muito, muito forte. E se comprovou isso, sabe? Eu lembro até hoje, a professora Luciana, a professora Rita, sabe? Tenho elas nas redes sociais, elas vê, né? Acompanham. Manda um abraço pra elas aí. Um beijo, professora Rita, pra professora Luciana, de História. Deu tudo certo. E, cara, elas meio... A senhora Rita cantou naquele ano qual seria o tema, né, do Enem, e dito e feito, foi violência contra a mulher, era o tema, assim, não era esse tema, né, geral, sabe? assim. Geral, assim. E, cara, foi bem tranquilo para construir, né, o texto. Também eles fizeram meio que um mês antes, eles focaram bastante nisso, que poderia vir a cair. E, cara, dito e feito, foi bastante satisfatório, né, a minha nota para conseguir entrar. E, cara, tipo, sem fazer cursinho, sabe? Só realmente querendo mudar um pouco daquela realidade que eu tava, sabe? Que legal, cara. Sensacional essas políticas públicas, né? Aqui, Wesley, a gente tá com 2 professores, tá? O Giovanni, que tá aí nas picapes, nos bastidores, e o Alisson. Então, eles têm propriedade para falar sobre essa questão aí do acesso, né? Muito importante. Mas voltando para o curso, Wesley, eu tive a oportunidade de estudar, né, algumas cadeiras da área da psicologia, e eu lembro que na academia o pessoal falava sobre a questão das abordagens, né? A TCC, a psicanálise e tal. E eu lembro que o pessoal entrava tipo uma espécie de um embate, assim, né? Ah, porque essa é melhor, essa é pior e tal. Tu trabalha com qual abordagem, né? Vamos discorrer um pouquinho sobre a tua abordagem. E se tu enfrentou esse tipo de situação na academia, ou ouvia falar, enfim, como é que tu enxerga isso hoje? Para dividir com o pessoal. Cara, eu trabalho com a teoria cognitivo-comportamental. E, cara, não chegou a ter, assim, esse embate, mas tinha quem tinha mais afinidade. Eu, particularmente, quando eu tava nessa época do posto de gasolina que eu te comentei, eu gostava muito da psicanálise. Mas, cara, ela era tão... como é que eu posso explicar? Cara, ela era tão... que ela trabalha em cima, né, do id, ego, superego. Sim. Então, cara, pra mim, depois de um tempo do 5º semestre ali em diante, não fez mais sentido. Sim. Não que ela não funcione, tá? Sim. Não é isso que eu tô dizendo, pelo amor de Deus. Sim. Mas, pra mim, não fez muito sentido, né? Pra minha formação, depois do como eu ia trabalhar, como eu ia pensava, né? A psicologia na prática. E cara, não, até... No período de estágios, né, nas supervisões de estágio, cara, tinha gente da psicanálise, tinha gente que trabalhava na TCC, da ACT. Então, cara, foi bastante satisfatório ter, né, essas outras abordagens, porque a gente conhecia um pouquinho de tudo, sabe? E o meu professor, o professor Valmir, né, daí, ele tinha, cara, um domínio, assim, cara, por todas as abordagens, conhecia um pouquinho de cada uma, e era muito bom, porque a gente via na prática, né, o que ele trazia na teoria. Legal. Sabe? E acho que eu respondi, não sei. Não é isso aí. Bebia de várias fontes ali, né? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que a gente estava discutindo nos bastidores, né? Primeiro, são 2 perguntas numa só, né? A primeira é sobre a terapia hoje online, que democratizou bastante isso, né? Antes da pandemia já se existia isso ou não existia? Porque assim,
eu fazia terapia presencial, aí veio a pandemia e começou as terapias online. E eu larguei a terapia, tipo, porque eu fiz uma, duas e, cara, não consegui mais e tal, e larguei. Depois voltei, depois online, fiquei com aquele preconceito do online, né? E depois voltei e tal, enfim. Mas, então, a ideia é como que tu vê a terapia online, a terapia, né, via Meet, né? Uhum. O preconceito em relação à terapia, né, online também, que tu, não sei se tu consegue, se tu tem propriedade de falar disso, tu conhece alguém que faz, ou se tu faz também, pra gente seguir o fio da meada a partir daí também, porque depois a gente quer entrar num outro tema também de preconceito que a gente tava falando nos bastidores ali. Tá, não, beleza. Cara, sim, atendo online. Gosto bastante até do atendimento online, porque, cara, te facilita muito. Tem paciente, por exemplo, que eu acabo colocando para própria sexta-feira para facilitar também a logística, porque, tipo assim, naturalmente, né, o nosso trânsito aqui é meio caótico e atendo tanto no online quanto no presencial. E eu lembro que, claro, tava mais ou menos ali, acho que quarto, quinto semestre na pandemia, e a gente teve que se reinventar. Na verdade, não só, né, o profissional, né, em si da psicologia, mas No todo geral. mundo, né, Sim. teve que se reinventar. E eu acho que assim foi, eu acho que um pouco difícil para aderência do tipo de paciente, porque daqui a pouco, né, não sei, né, qual é o diagnóstico do paciente em Sim. si, acaba não facilitando para que ele possa vir, né, a ter uma boa aderência e ainda assim, né, efetividade na terapia, sabe? Casos mais específicos, assim, o que que eu tenho para mim, sabe? Tipo assim, atendo online, sim, mas daí maior de idade, sabe? Não porque vai Sim. fazer, nossa, alguma diferença, sabe? Mas porque fica mais fácil também e tipo Abordagem, né? assim, isso, e também fica mais fácil também pro paciente, não, tá, tu tem certeza que é isso que tu quer? Se é isso que tu quer, show de bola. E tem essa opção de atendimento no presencial, porque daqui a pouco, não me adaptei no online. Joguemos pro presencial, entendeu? Fica mais fácil assim de jogar. E acho que foi as duas. Não, perfeito. Então, em relação a isso, então a gente falou um pouquinho aqui da terapia online. Então eu era um cara que tinha bastante preconceito e depois acabou que pô, né, revolucionou, porque tu pensa, por exemplo, a pessoa que eu fazia terapia, ela era de Carazinho, alguma coisa assim. E ela vinha aqui, ela atendia aqui em Cachoeirinha. Então Nossa. ela vinha pra cá e tal, acho que ela tinha uma AP aqui, enfim, ela residia aqui, mas ela tava sempre indo pra lá no final de semana. Hoje ela atende lá. Então ela tá lá longe e consegue me atender de qualquer forma. Então eu tinha bastante preconceito, mas acabou que isso virou hábito já, né? E em relação já aí, entrando pra esse lado do preconceito, né? Então eu, André, e tu também, a gente tava conversando anterior ali. Tu, tu vê um preconceito de idade pro teu lado, assim, ou não? Como é que tu enxerga isso? Porque a gente, né, como professor em sala de aula, eu enxergava bastante preconceito, né? Quando eu Uhum. comecei a dar aula, eu tinha 24 anos, assim. Então eu via, cara, muito assim, né? Muito nariz torcido. Mas depois se tornou pra mim, assim, se tornou um ganho pra mim. Hoje né, agora eu já não sou mais tão jovem, né? Tô com 30 anos. Mas, né, antes eu tinha isso, assim, eu sou novo e tal, vou usar isso. Eu usava isso como ganho. Então eu usava isso também pra sair de certas questões, assim, que talvez os caras mais nego velho não conseguiam, né, na época ali, né? Então eu usava isso a meu favor. Como é que tu vê isso do preconceito em relação à idade, assim? O Gil até tinha falado antes, né, da idade e a etarismo reverso, né? Ele Aham. tinha usado esse termo. Eu, Como é que tu vê? cara, assim, hoje eu não acabo, não atendo, né, pessoas com um pouquinho de idade mais avançada, assim. Não, porque elas não procuraram ainda, né? Se vier, eu Sim, atendo. Se claro. alguém estiver vendo e quiser, né? Depois eu deixo o meu número. Sim, vai deixar no Mas, final ali. mas, acho que daí me veio a memória no período que eu fiz estágio, que a gente, dentro do curso, né, tu é obrigado a fazer Sim. um ano, né, de estágio em clínica e um ano de estágio em escola, né? Esse clínica, né, no caso, tanto pode ser num hospital, né? ah, Pode ser ou numa empresa, né? Mas assim, o meu, tá? Para não fugir muito. Cara, atendia na psicoclínica, né? Ali na Dorival. E, cara, ali é atendimento via convênio Unimed. Então, cara, vinha de tudo que tu imagina. Tudo que tu imagina. E não.
não cheguei a sofrer assim, né? Preconceito e tudo mais, ou olhar com o nariz torto, assim. Só que vinha de tudo um pouco. Tu imagina, sabe? Acho que da triagem, assim, que me marcou, né? Foi uma senhora, já devia ter seus 60 e poucos anos, que ela comentou só, né? Que ela veio assim, não, ó, gurizinho, eu tô buscando, né? Mas eu vou te contar uma coisa assim, nossa. E aí eu tentava, né, trazer para ela, tipo assim, não me fazer com que ela minimizasse, né, o motivo da busca pelo atendimento dela. Não, mas é que tu não entende ainda porque é muito não chegou a ser um preconceito, sabe? Ou um preconceito fofo, não sei. Sim, mas foi bem Isso foi bom, hein? foi bem de boa, assim. E eu acho que é de boa, porque assim, independente assim da idade, quando tu entende que daqui a pouco seria bom que todos fizessem terapia, né? Não só quando tá estourando o problema, mas 70, sei lá, 100% das vezes, acho que é quando tá estourando o problema só. Mas, para que, independente da idade que tu entenda, né, que é o... Né, não, agora eu tenho a possibilidade, eu tenho como buscar terapia, vou buscar uma terapia. Se a gente tivesse esse entendimento, né, desde cedo, facilitaria, sabe? Para que a gente não viesse, né, a ter tanto problema que a gente tem num certo ponto da vida, né, mais avançado, assim. Sim, perfeito. Legal. Então, voltando ali um pouquinho, Alisson, referente à questão ali do online, tá? Eu dei uma lida lá no conselho e aí tinha anterior à pandemia, aí o Wesley pode contribuir, mas tinha ali tipo um limite de atendimentos, no máximo 10 ou 15 atendimentos, e aí isso foi lá em 2012, e aí depois em 2020, o Giovanni pode pesquisar aí depois, mas depois ali na pandemia daí liberou sem essa questão do número limite, como se tivesse pegar uma autorização para dar continuidade, passando de 10 ou 15 atendimentos. O paciente tinha 10 ou 15 Exatamente, o profissional só podia atender aquele paciente num limite X, passando aquilo ali precisaria de uma nova autorização. Tipo, autorização de fisioterapia faz 10, depois positivo. tem que voltar. E aí agora não, agora está liberado pelo conselho, né? Wesley, olha só, a gente tem seguidores das mais diversas áreas, enfim, e parece assim uma coisa que eu vou te perguntar agora, mas eu acho que é a dúvida talvez de algumas pessoas lá. Tu poderia diferenciar para o pessoal que tá em casa, enfim, a diferença da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise? Tá. Vamos por partes, então. Na psiquiatria, tá? Formação daí, né, para que tu, né, seja médico psiquiátrico, é medicina. Perfeito. Né? Porque a psiquiatria ali é o quê? Quem vai te atender, tá? Ele vai ouvir as tuas demandas, entender a tua história pregressa, e aí ele sim tem autorização para que venha fazer uma prescrição de algum medicamento, se houver necessidade, tá? E a maioria deles aconselha a fazer terapia, tá? Terapia, ela é feita por um profissional, né? Que é só da psicologia, durante a graduação ali, que ela leva em média, então, ali os 5 anos, né, que tu tem dentro do curso. E a psicanálise, ela é uma vertente, né, uma abordagem da psicologia, mas, porém, todavia, tem pessoas, né, coaches, né, que acaba fazendo, né, esses cursos assim de psicanálise, se denomina, né, psicanalista. Então, a psicanálise, ela é uma abordagem, né, ela é uma abordagem da psicologia. Certo. Tá? Psicanálise tem, como eu disse, esses coaches que acabam vendendo o curso, que a pessoa acaba se denominando psicanalista, não necessariamente que ela é formada em psicologia. Perfeito. O Giovanni está trazendo um questionamento ali, só para concluir essa situação. Essa dominação do conteúdo, de tu ter essa dominação de conteúdo, de propriedade do tema de psicanalista, te dá habilitação para fazer algum tipo de tratamento profissionalmente? Ou sim, mas tu tem que estar no conselho mesmo? Tu tem que estar no conselho. Não é pra eu sou psicólogo e a minha abordagem é a psicanálise. Tu tem que estar registrado no conselho, bonitinho, pagando aí os R$700 que o conselho cobra. 723. Eu acho que eu entendi o que o Alisson está trazendo a pergunta. Por exemplo, dentro da graduação,
tu pode dar continuidade dentro daquelas abordagens que o Wesley falou, TCC, humanismo, tem a abordagem psicanalítica. Então, tu pode ser um psicólogo com abordagem psicanalítica. Fora da graduação, existem escolas de psicanálise que daí tu precisa estudar a obra de Lacan, de Freud, que daí tu leva mais 4, 5 anos, eu não sei, daí tem que ler a obra, o Wesley pode contribuir. E aí sim, depois tu trabalhar como psicanalista, né? Estudando a obra daí fora da graduação. Daí não necessariamente tu precisa ser um psicólogo, né? Me corrija se eu estiver errado aí, Wesley. É bem isso. É que assim, a questão da psicanálise, assim, eu não tenho tanto domínio porque, que nem eu disse, ali metade ali da graduação eu já meio que entreguei os tacos, sabe? Já Tipo, tinha não, definido já tua... vou pra TCC, né? Que é mais tranquila. E porque, assim, a psicanálise, ela é muito da tua história passada, sabe? E Eu preciso te interromper porque isso é bem importante até para que tu explique, assim. Tu considera que daí agora tô falando, eu não entendo nada, mas agora eu tô falando, vocês falando aqui que são técnicos, o André também é estudante, né, de psicologia, mas tu entende que é mais fácil de tratar o nosso público, que é o público mais vulnerável, assim, tu não... Claro que tu tem que ter tempo, tu vai ter o tempo para ter o tratamento adequado e tal, mas a psicanálise exige mais tempo, exige um... é que, tipo assim... Como é que tu enxerga isso? Tu acha que é mais fácil de chegar no nosso público, que é o público do CRAS ali, que é o público vulnerável. Tu entende que o TCC é isso ou não necessariamente? Não. É que não necessariamente porque, tipo assim, a pessoa que tu vai estar atendendo, tá? Tem casos, sim, que elas falam, não, eu queria, que nem hoje, tá? Teve pessoa que botou no grupo ali que eu tenho geral aí da Ubra ainda, que queria, né, psicólogo com abordagem, né, psicanalítica. Mas o público, assim, né, eu não sabe muito diferenciar, assim, sabe, do que é o quê. As abordagens. As abordagens, sabe? Porque, não, tá, quero um profissional, né, quero fazer terapia. Ponto. Sabe? Wesley, deixa eu te fazer uma pergunta. A psicologia, ela é elitista? Como é que tu enxerga isso aí? A formação ou Não, o eu tratamento? digo a formação também, porque é uma formação Cara. cara para quem vai fazer no privado, né? Sim. Mas eu me refiro ela tá chegando na base, ela tá chegando no grande público. Como é que tu sente isso? Tu que trabalha na social. Como eu posso te dizer? Vamos, né, pra graduação. Sim, eu acho. É uma bem cara, né? Uma das mais caras. E ainda bem que eu consegui bolsa. Mas, assim, a questão se chega realmente as pessoas, né, mais socioeconômicas fragilizadas, assim, se a gente pode dizer. Cara... Não, que nem eu tava comentando contigo ali, cara, não conheço, assim, sabe, profissionais que sejam um pouquinho mais acessível, assim, tem sim profissionais que atendem em valor social, tem clínicas até, na verdade, que são parceiras da Ubra que ofertam, né, a questão do valor social, mas com um profissional formado, não. Porque daí o atendimento ele é realizado ali pelos estudantes, né, que estão fazendo os estágios, que eu era um deles, no caso, né. Mas, cara, eu acho que não. Que não chega onde deveria, sabe? Por N fatores, né? Também, pessoal, acho que acaba não buscando por achar que, tipo, de repente não é pra mim, porque ou é muito caro, ou tipo, e nem faz ideia, né? Que tenha. Quem faz isso aí é pra louco. Existe ainda essa. Eu escutava muito essa questão aí. Eu acho que assim, não sei se é essa palavra, assim, sabe? Mas quem né, no ambiente lá, depende muito do ambiente que tu tá. Por exemplo, do posto de gasolina, tá? Quando eu fazia, né, falava que estava estudando pra psicologia, tipo assim, tá, tu atendeu os loucos. Sim, cara. Daí não, né? O senso comum, né? Sabe? Quando eu falei, tinha um grande amigo meu, assim, até, inclusive, hoje a gente nem se fala, assim. Também era uma das coisas dessas de muito preconceito, assim, né? E eu me lembro que eu falei pra ele, meu, vou ter pra uma psicóloga. Eu tinha um burnout, assim, ó, extremo na empresa. Então eu tive que ir atrás de buscar tratamento. Que nem falou, né? Se todo mundo buscasse antes, né? Talvez os problemas diminuiriam. Mas eu tive isso. E eu falei, meu, vou ter que ir no psicólogo. Vou ter que buscar um psicólogo e tal, né? Mas queria me abrir, assim, pra falar com alguém, né, cara?
Claro, E e não ele. Tá, mas tu não é louco, meu. Tu não tem que. Deu descara, não é questão de louco, cara. É questão que eu tô precisando de ajuda. Nesse momento eu tô precisando de ajuda. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir me desvencilhar sozinho, vou ter que ir atrás de alguma coisa, né? E aí ele usou essa abordagem, assim, né? De. Não, mas tu não é louco. Eu disse, não, não é questão de ser louco, né? E tipo E as assim, pessoas têm isso. é bem isso, cara, porque hoje, tá, eu não quero paciente pro resto da vida, sabe? Tipo assim, tá, tu teve uma Claro. melhora, porque assim, o que que a gente faz, a forma que eu trabalho, tipo assim, tá, o atendimento é semanal, sim, ok, há uma melhora dos sintomas ou da demanda que te trouxe até aqui, cara, a gente passa pra 15, não havendo mais necessidade, tchau, sabe? Tipo, vai com Deus. Porque, cara, não tem como. Tô aqui se precisar, mas. Exato. Porque, tipo assim, não é. O papel do psicólogo não é, tipo assim, ah, não, é meu, vou criar, né? Não, Ad claro que não. eterno. Né? Não, né? Tipo, tem casos que, tipo assim, tudo bem, leva muito mais tempo, né? Até que a pessoa realmente traga, por exemplo, né, na época de estágio, até que a pessoa venha te trazer realmente a demanda que ela, né, fez ela procurar terapia, cara, leva um tempo, porque também tem a questão da aliança terapêutica, do conseguir construir esse vínculo, um Uhum. ambiente, né, que tu consiga daí, de fato, fazer com que ela, não, Adentrar, né? agora eu vou trazer pra ti, aconteceu isso comigo. Aí, pô, tu já estruturou toda sessão. E aí, não, que bom que, né, que traz realmente, porque daí a gente consegue, né, tá voltando, né, os olhos para realmente aquilo que importa, né? Entendi. Ô Perfeito. Wesley, por exemplo, na psicanálise, geralmente é um período longo, né? O pessoal fica acompanhando, às vezes, até por anos, né? E na TCC, existe, assim, um tempo médio, ou cada caso é um caso, mas existe um tempo, tipo, para que não se arraste muito, digamos assim? Porque cada caso é um caso, porque Sim. depende, sempre vai depender da demanda. Sempre vai Uhum. depender da demanda. E às vezes a demanda que trouxe a pessoa até ali nem é porque ela estava mais necessitando naquele momento, né, da terapia, e sim por conta do ambiente que ela estava, ou de algum familiar, entendeu? Tem muito caso que, tipo assim, que a pessoa quer que o filho faça terapia, mas o problema não é o filho, é a mãe. Sim. Então, tipo assim, é muito relativo. Uhum. E nesses casos, sim, né? O ideal é, claro, quando é menor de idade, tu tem a obrigação de Sim, sim, sim. passar para eles, né? Uhum. Não no horário do teu paciente, né? Num outro, dar esse feedback, né? De como está sendo, o que está sendo trabalhado, o que foi levantado de forma sucinta, né? Porque tem a questão da privacidade, da privacidade, né? De informação, do sigilo, né? Claro. Do paciente terapeuta, mas agora me perdi. Mas Do tempo. tem essa parte ali que não é nem o paciente que está precisando, às vezes, é muito mais uma outra pessoa, né? Um familiar. Em Entendi. relação a isso, pra seguir ali, porque isso é bem interessante, eu não tinha essa noção, assim. Então, enquanto tu for menor, o teu tutor legal ali, no caso, tem que estar por dentro do. Isso, Mas mas. tem a partir de tal idade já não precisa mais, ou é menor de idade, é menor Não, de menor de idade? idade, menor de idade. Aí tu É tem que tipo passar assim, um por relatório exemplo, do que. até na primeira, tá? Daqui a pouco busca, né, a terapia. Daí, o que tu vai fazer? Tu vai fazer com os pais, né? Sem a criança ali. Falo criança, mas tipo, a partir, Sim, né, 16, adolescente, 17 enfim. anos, Uhum. né? Tu faz com os pais para entender o que motivou e depois tu faz ali com o adolescente para saber se ele sabe o que ele tá fazendo ali, por que ele tá vindo ali, ou se foi encaminhado de algum local, sabe? Tá, e se a criança te pedir, que eu não queria que tu falasse isso com os pais. Vou só repetir a pergunta do Gil aqui, né? Se a criança te pedir, então, Uhum. que tu não dê relatos para os pais, como é que tu agiria, assim? Tem É que uma ética a tem partir a daí ética, também? tipo assim, a questão de ideação suicida, né? Questão de abuso, entendeu? Se daí o abuso é por conta de um Sim. tutor, no caso de um dos pais. Aí a gente tem o conselho tutelar, né? Daí a gente, nesses casos, assim, Aciona. mais extremos, não tem o que tu fazer. E, Quebra e, sigilo. e o psicólogo, ele tem esse poder de direcionar diretamente. Mas e se a criança solicitar que ainda não e tal, de qualquer É que forma, igual tu de, pode quebrar. mas é que nunca vai ser trazido, tipo, pro responsável algo que, tipo assim, claro, é que são casos é que tem uma linha muito tênue Sim, é disso, né? isso. Então, Te, tipo te assim, varia comecei a muito. compreender. Mas é sempre
de forma superficial que tu traz para os pais. Sim. Eles entenderem que tá sendo tratado. O indivíduo Tá sendo é a tratado parte. aqui, deixa pra mim Uhum. e tal. Isso. Legal. Wesley, e a importância da rede de apoio? Tu como técnico, como é que tu enxerga isso? Como é que essa questão, a rede de apoio, ela é importante? Como é que funciona? Por exemplo, a pessoa às vezes chega lá, ela é vulnerável e nós falávamos fora do ar, tu me trouxe um caso ali e tal, onde a pessoa, ela não tem rede de apoio, né? Aquele caso que tu me trouxe e o quanto é importante tu ter a rede de apoio, quanto isso vai ser positivo na eficácia ali do tratamento. Até essa questão do que eu digo por mim, daí, fugindo um pouquinho, né, do Wesley profissional. Rede de apoio, daí vamos falar das duas formas, né? Tipo, rede de apoio familiar, né? No Perfeito. caso, que nem eu tenho hoje, né, o meu gurizinho com 5. Então, tipo, posso contar muito com minha mãe, com a minha irmã, embora eu pague ela para ficar com o meu filho. E essa Inclusive para poder estar aqui, né? Wesley? Exato. E essa questão daí, voltando aí para o paciente, tipo assim, rede de apoio, é que daí eu vou usar esse termo, tu endoida, sabe? Tu não tem como, cara, tu não tem como Dá conta. dar conta, porque tu é sucumbindo pela questão do teu dia a dia, do teu trabalho, ou daqui a pouco é uma pessoa que, tipo assim, em situação de vulnerabilidade ali econômica e a criança está na escola e aí no turno da tarde. Por isso que a gente tem essa questão, né, essa articulação das políticas públicas, né, dentro do território do município. Hoje, né, aqui, né, na Morada do Vale, a gente tem o Meninos e Meninas, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Onde o quê? Ali a gente tem dos 6 aos 15 anos, que ficam jovens ali, né, no contraturno da escola. Certo. Ali é trabalhado de diversas atividades com eles, né, pedagógicas ali, onde eles vão para o contraturno, né, obviamente, para que os pais possam vir a trabalhar. Tipo assim, vai para a escola ali, sei lá, no Getúlio, e no turno da tarde vai lá para meninos e meninas que oferece esse serviço. Porque hoje, né, que nem eu disse, a grande maioria, né, da população que a gente tem ali faz os atendimentos, né, é ali da Dom Jobim. Então, tipo, Certo. é Vulnerável. punkíssimo, sabe? Tipo, tudo que tu acaba vendo, assim. E a mãe vai pro trabalho, e aí depois a criança não tem onde deixar a criança. E se deixar dentro do território, daí daqui a pouco não sabe o que está acontecendo e Fica exposta. e fica exposta e daqui a pouco tá mexendo coisa errada. Então, é por isso, né? Por isso que a gente dá importância de tu procurar e conhecer os serviços que são ofertados ali, né? Dentro do município e o que o território abrange, né? No teu caso, então, por exemplo, é legal tu estar trazendo isso aí, porque eu acredito que para chegar no teu consultório exista uma triagem, talvez com um assistente social ou algo assim, e aí vocês de forma multidisciplinar ali até para poder, quem sabe, ajudar essa pessoa, né? E fazer os Esclarecer, né? Porque encaminhamentos talvez por- ela não saiba esse encaminhamento que ela tem, né? Isso, que daí passa por uma assistente. Como é que chega, tá? Tem que ter o CAD. Qualquer pessoa pode ter o CAD. Tu pode ter o CAD, eu posso ter o CAD, né? CAD único, CAD né? Que eu único, digo. E aí tu passa pelo acolhimento, né? Que a gente chama, que é com uma assistente social, né? Que a gente tem. Hoje a gente conta com a Jaque, Jéssica e a Júlia é psicóloga. Tá. Que vai passar, né, pelo acolhimento com uma das técnicas e vai fazer os direcionamentos para qual grupo de convivência. Vai ser direcionado. Acho que vocês têm uma pergunta. A gente está com uma pergunta ali do Daniel Pasolini. Estamos com uma pergunta do Daniel Pasolini, né, que foi um dos nossos entrevistados, o advogado, né? Então a gente sabe que tu não é um psiquiatra, né? Tu é um psicólogo, mas como tu enxerga assim sobre as políticas públicas, então pegar esse gancho que tu vem falando das políticas públicas, né, em relação às dificuldades de tratamentos, principalmente com crianças, assim, que em extrema vulnerabilidade, a questão de compra de remédio, e tal. Existem políticas públicas de acesso a isso, a alguns benefícios. Tu falou bastante do CAD único ali, né? É importante que vocês façam um cadastro, né, do CAD único. Eles te dão benefícios para muitas coisas no CAD único.
Inclusive, para a seleção de jovem aprendiz lá, é uma das coisas que são prioridade para o jovem aprendiz. Várias políticas públicas estão atreladas ao CAD Único. Então, CAD Único, Bolsa Família. Tem muita gente que não sabe, cara. Tem muita gente que eu entrevisto lá Sim. para jovens aprendizes, por exemplo. E um salário mínimo para a família toda, 5 pessoas. E tá, mas vocês não ganham Bolsa Família? Não. Tá, mas por que não? Não, vou ter que falar com minha mãe. Não, a gente não ganha e tal. Não, vai atrás. Eu pego ali, não, vai atrás e tal. Bota ali num CAD único, Bolsa Família, escreve. Leva isso aqui no papelzinho, chega em casa e mostra pra tua mãe, mostra pro teu pai, mostra pro teu avô, enfim, teu tutor, para correr atrás, porque muita gente não conhece, né, essas políticas. Então, é importante, tu conhece alguma política pública Sim, em relação a isso. para questão de medicamento ali, né, para criança, né, a gente não, que nem tu falou, não é a minha área, mas como que funciona, tá? Igual a criança tem que ter, né, o CID ali, o diagnóstico, não sei se foi nesse intuito a pergunta, e a gente tem a farmácia popular, né, aqui no município. E também daí tem essas farmácias, né, que tipo, que tem aquele... Conveniadas, né? Isso, que é tipo uma Sanar da vida, né, que tem ali e... Uma parceria daí, Isso, que daí consegue estar... Eles pegam, né, essa receita, vão passar o quê? Primeiro, a porta de entrada é o quê? Tu tá com alguma dúvida? Vai no CRAS. Vai no CRAS, tá? Vai no CRAS, faz o teu cadastro, depois tu vai para tua USF de referência. Por exemplo, a gente tem... A gente tá em Gravataí, importante. O Wesley vai dar a dica aí, ó. Prestem atenção. Tem a da praça, né? Que tem a UBS da praça, tem a do CIEP, tem a da Águas Claras, né? E tem que é tipo assim, a da Águas Claras é aqui, a outra é de cima pra região ali da Janete Claire, Sim. coisa ali. É no mesmo lugar. Uma é nos fundos, outra é aqui na frente. Certo. Aí tu vai passar pelo acolhimento ali também com uma enfermeira, daí ela vai fazer o teu encaminhamento, vai dizer o que tu tem que fazer. E aí tu consegue o laudo, e aí tu manda a receita e tu vai pegar o medicamento dentro da farmácia popular. Isso aí. Ótimo. Seguir. Tá chegando uma pergunta aqui, então, feita pelo Rafael Staub. Se tu pode dividir conosco, né? Lógico. De maneira ética, De profissional. modo ético, né? Uma situação assim que aconteceu, já que tu teve tua vivência lá no consultório, né, que te marcou, né? Porque a gente sabe que por mais técnica que o profissional tenha, né, filtros, acaba passando, né, pro pai, pro ser humano, o Wesley, né? Que depois eu quiser, aproveitando depois o gancho, como é que tá as tuas terapias, né? Como é que tu também lida com isso? Porque a grande maioria, ou se não todos os psicólogos e psicólogas, eles também precisam fazer terapia. Eu queria que tu depois entrasse um pouquinho nisso. Cara, deixa eu pensar. Foi na época de estágio, né? É que tudo vai acontecer com o estagiário, né? Tudo acontece com o estagiário e é bucha, assim. Teve uma procura, né, de uma família, assim, que era por conta, assim, demandas da própria autoestima. Sim. Então, era bem, não digo tranquilo, sabe? Mas Sim. tu conseguiria, né, ter esse jogo de cintura. E na mesma semana que ela foi encaminhada para mim, descobriu que o filho foi abusado. E, cara, e foi por uma pessoa muito próxima, assim, que ela tratava como um filho, assim. Então, cara, pra mim foi tipo, eu como pai, eu como profissional, eu como estagiário. Cara, foi Pesado. Foi bem ruim. Foi bem ruim, assim, porque tu vê muita coisa, tu vê muita teoria na graduação, sabe? Mas, e aí? O que tu vai fazer? E agora? Entendeu? Aí foi bem... Essa foi bastante punk, assim. E foi logo no começo, assim, tipo, questão de... Eu entrei, acho que em agosto, na clínica. Aconteceu, deve ter sido exagerando, cara. Exagerando, assim, setembro. Foi logo na... Nossa. Eu tava muito cruzão, cara. Mas, que nem eu disse, tudo que eu trouxe corrobora pro profissional, sabe? Que eu espero de tudo, sabe? Hoje, quando eu procuro pela terapia, qualquer coisa, sabe? Desde uma demanda mais tranquila até uma mais bem... Pesado. Nesse estilo. Muito assim, pesado, muito pesado. Eu vou fazer essa pergunta Vai porque fazer? é uma pergunta também da minha namorada, Isabelle, além do Davi Wagner. Wegner, perdão, Davi Wegner. Então, uma pergunta também da minha namorada que a gente discutiu bastante, né? Quando eu falei que tu viria, então ela questiona isso, né? A questão das crenças limitantes.
Então, como tu vê, assim, que a importância do teu trabalho, assim, né? E o quão impactante é o teu trabalho em relação a minimizar essas crenças limitantes, né? Vamos lá. Por exemplo, é claro que não tem a ver com abuso, mas tem muitas pessoas que não conseguem compreender quando ir buscar, que também isso é uma pauta de tu buscar uma terapia, né? Sim. Porque, enfim, as pessoas acham que não é que é normal, mas que aconteceu com dali, vai lidar com dali e tal, do jeito dela e tal, mas existem muitas crenças limitantes dentro dessas, né, para pegar o gancho, é essa assim, às vezes acontecem não só abusos sexuais, acontece abuso, enfim, dentro de casa até de poder dentro de casa, né, então como que tu enxerga isso, assim, qual é o grande impacto assim do teu papel, não do teu papel, mas do papel de um psicólogo para minimizar isso, porque a gente vê que nem tu falou, né? Eu precisava quebrar o ciclo lá para estudar, eu precisava quebrar meu ciclo para depois as outras pessoas espelharem. Tipo, possivelmente hoje tem outros formatos, né, na família. Por exemplo, minha família, eu fui o primeiro, mas depois, cara, um monte de gente. Minha mãe se formou agora, ano passado, ano retrasado, em psicopedagogia, por exemplo. Show. E ela não tinha é claro que ela tinha vontade de estudar, mas ela não enxergava aquela possibilidade real, né? A partir daí, bah. Então começou a cascatear. Depois minha mãe fez, né? Um primo, uma prima. Tem um monte de gente hoje está formado já na faculdade, né? Então, como tu vê o teu papel nisso, assim, de diminuir essas crenças limitantes? Eu acho que o que faz com que não trave e que tu consiga uma boa. Como é que eu posso dizer? Ah, que tu consiga construir um ambiente ali colaborativo na terapia, sabe? É tu não invalidar daqui a pouco. Porque, tipo assim, sei lá, tu passou por alguma situação que pra ti foi muito importante, foi muito significativa e pra pessoa outra que tu tá trazendo, né, pro psicólogo não, sabe? E daqui a pouco o psicólogo, daqui a pouco Da- não ter esse feeling, não conseguir ter essa percepção e tu invalidar, porque daí sim, aí tu não Daí consegue, trava. tu trava, tu não evolui a terapia, tu Isso. não consegue nada e tu mesmo, né, enquanto terapeuta vai ficar desconfortável, sabe? Sim. E claro, daí depois disso daí tu vai daí para as técnicas, né, de intervenção, daí daqui a pouco, né, um RPD da vida, sabe, que é registro de pensamentos disfuncionais. Deixa eu ver o que mais. É mais antigo esse, mas daí o questionamento socrático. Então, tipo, cara. E aí já viajei, né? Mas, tipo assim. Acho que o principal é tu não invalidar. Né? Se tu pudesse. Porque, assim, a gente tem essa tendência, né, na nossa realidade, ou no nosso meio, que a gente convive, tipo assim, tá, mas aí tá, viajei, caguei, né? Tipo, frescura. Não, mas isso daí já foi, meu. Não, já era, não Sim, viaja, sim. sabe? E não é bem assim. Às vezes, tipo assim, Aquilo lá desencadeou uma outra coisa. exato, e aí na conversa com o psicólogo ou com a psicóloga, tu vai conseguir entendendo, tipo assim, um padrão dos teus pensamentos, sabe? Um padrão da forma que tu consegue, que tu enxerga as coisas e daqui a pouco, tipo assim, tem por esse outro lado, né, meu? Como que eu não pensava nisso? Sim, sim. Às Tu vezes às é vezes tá tão uns. aqui, né, Sim, sabe, sim, que... sim. E várias áreas tem isso, né? Eu acho que bem legal. Seguimos aí, né? Seguimos. Uma das coisas, das temáticas aqui do programa, Wesley, é sempre a educação, o trabalho, né? Aham. Então, nós vivemos hoje num mundo da modernidade, da falta de agenda, de tempo. A gente costuma dizer, né, no senso comum, meu dia podia ter mais 5 horas. A gente está sempre correndo, né? E eu vejo que, até lendo o Sociedade do Cansaço, do Bill Churran, né, e ele relata sobre a questão da gente estar abraçando a agenda mesmo estando cansado. Então, por exemplo, há um tempo atrás nós éramos vigiados, né? Vigiados pela escola, pelo chefe, pelo relógio, cronômetro e tal. E hoje isso caiu. Hoje ninguém mais precisa de chefe, digamos assim. A gente é o nosso próprio punidor, né? A gente se pune. Tá pago a academia, mesmo exausto. Eu assumi mais uma pós-graduação, terminei outro. A gente vive numa competição que a gente está exausto. E aí a pergunta é assim: o ócio, né? O ócio criativo, ou a pausa, hoje ela passa a ser mal vista, né?
Como é que tu, como um técnico, como é que tu enxerga isso? Como é que chega para ti? Ou como é que o que tu pode estar dividindo conosco sobre essa demanda? Inclusive, tem uma dos meus pacientes que tem meio isso, sabe? Tipo assim, não vou fazer porque, daqui a pouco não, eu vou fazer uma inimizade, né? Por não. Sabe, quer abraçar o mundo, quer botar Porto Alegre dentro da cachoeirinha, né? Uhum. Eu vou trazer para um linguajar, não sei, pro público que nos assiste, mas, tipo assim. Estamos na região metropolitana de Porto Alegre. Mas, tipo assim, cara, eu, por exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que, tipo assim, cara, eu caguei, sabe? Aham. É meu horário de descanso? Não importa, sabe? Eu não vou responder. Claro, né? A não ser em casos extremos, óbvio, Claro. tá? Mas Uhum. isso é muito bom depois que tu aprende a separar, porque acaba ficando muito mais fácil e muito mais produtivo também, né? O momento que tu vai ter de descanso. Porque daqui a pouco, que nem tu falou, tá todo mundo querendo, vou meter uma pós-graduação, eu vou fazer isso, eu vou me especializar, Isso quando na verdade tu acaba nem absorvendo, Exato. sabe? Porque, mas é que Eu tava vou ficar para barato. trás, ou eu vou ficar para Ou trás. tipo assim, compre 2, leve 3, sabe? Nessas Sim, EAD, sabe? Essas promoções. pós-graduação EAD. Mas tipo assim, tá tudo certo, gente. Não tô fazendo Façam, apologia. estudem. Não tô fazendo apologia, né? A não estudar, não é isso, tá? Mas eu acho que assim, tu tem que realmente filtrar e assim, naquilo que tu acredita, que tu tem afinidade ou que tu gosta de vir a fazer, aí sim, cara, te aprofunda e vai atrás, sabe? Porque não adianta tu, vou fazer sei lá, uma pós em neuro, vou fazer uma pós depois em TCC, eu vou fazer uma pós em psicologia organizacional, quando na verdade, cara, não é pra mim. Não é pra mim isso. Sim, é importante, como eu disse, é importante que tu venha a fazer, né? Mas daqui a pouco faz, mas faz de verdade, sabe? Não te Legal, sabota. legal. Não te sabota. Não finge que, tipo assim, descansou mas passou, vai ver o tempo no uso de tela, sei lá, 10 horas por dia tu usa, quando na verdade tu dorme 8, daí dessas 10 é dia 18 e é 24 horas por dia, 6 horas eu não fiz nada e pum, aí vai entrar nesse ciclo aí e nesse limbo e cara, é a pior coisa que tu pode fazer. Legal. Vou fazer uma pergunta, é Danri Ferreira, tá? Assim como, né, eu vou resumir, bem resumida a pergunta dele, que é assim, cara, como é que tu caiu no CRAS? Como é que tu caiu ali? Como é que chegou na tua cabeça? Não, vou trabalhar ali, porque ali é questão de Não. vulnerabilidade, ou a clínica que tu trabalhava lá, que era a clínica estudante, né? Tu falou ali, Aham. isso depois a gente tem que abordar um pouquinho mais, mas como é que tu chegou? Ah, não, o CRAS é ali onde eu vou trabalhar agora e tal. Eu vou resumir bastante assim para não, porque é um pouquinho extenso, mas é isso. Como é que tu caiu no CRAS? Tá. A minha esposa hoje trabalha dentro do CIE, tá? Ela é CRC. Ela trabalha dentro do CIE lá no centro histórico, tá? E o CIE, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi através do CIE na empresa IOC, no distrito de Cachoeirinha. E, cara, o CIE em si, ele, cara, para mim, eu acho que ele é uma das melhores empresas, assim, não estou fazendo, né? Até porque não deve ter ninguém de CIE olhando. Mas, cara, porque assim, ela oportuniza muito primeiro emprego. Ela é esse meio de campo entre jovem, empresa, sabe? E assim, daí ia sair esse projeto, tá? Eu trabalho no programa, né, do Estado, que é o programa Família Gaúcha, tá? Boa. Ah, esse programa, o que que ele é? Ele basicamente é o quê? A gente trabalha dentro do território, faz o levantamento de demandas, né, das famílias, a gente acompanha 32 famílias cada um, em cada CRAS. A gente tem 6 CRAS em Gravataí. Cada CRAS tem 2 agentes. A gente levanta essa demanda e leva para o comitê local, que daí tem o comitê da habitação, educação, saúde e da assistência social, que daí é o próprio CRAS. Ah, resumidamente é isso. E aí esse projeto, tipo assim, foi muito de encontro com aquilo que eu acreditava que pudesse vir a ser, sabe? O meu próximo passo, né, profissional. E cara, o salário também foi bom, então, perto de casa, então tudo acabou colaborando, sabe? Casou. E por mais que eu não seja, eu não tenho, sabe, em mim isso, mas eu não sou psicólogo do CRAS. Cara, não, até porque na verdade eu sei quais são os meios para entrar. Sim. E o ambiente ali do CRAS te potencializa muito. Hoje, a minha coordenadora é a Adriana, o nome dela. E, cara, eu fiz um concurso público na época que eu tinha. Vou mentir se eu falar a minha idade.
Mas, cara, acho que no mínimo uns 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás foi quando eu fiz. E, cara, eu voltei a fazer agora. Tudo bem, não foi o resultado que eu esperava, mas foi proporcional àquilo Motivou, que eu tive de tempo para estudar e me motivou agora. E a partir agora eu vou fazer o de esteio, assim, daí para psicólogo mesmo, sabe? Mas respondendo à pergunta, foi o quê? Foi acreditar que sim, que pode vir a fazer a diferença, entendendo sim as minhas limitações, também as limitações do município, e não ficando, sabe, levando esse trabalho, daí volta para outra pergunta, né? Levando o trabalho para casa, porque Sim. não vou mentir, as 2 primeiras semanas, assim, Tu cara, enlouquece, né, cara? Eu tu sei não, porque é que assim, tu a gente é absorve algo que tu bastante. não imagina, porque, cara, eu moro aqui na Morada do Vale 1. O negócio é do lado, é debaixo do nosso nariz, cara. Então, bah, foi. Sim, sim, sim. Mas, cara, foi basicamente isso. É acreditar que o meu fazer pode sim impactar na vida da outra pessoa, que fazer sim a Que diferença. tá do teu lado. Exato. Que é a tua comunidade, né? A gente falava bastante isso nas enchentes, né? Que enfim, na primeira enchente lá em setembro de 23, a gente se mobilizou e foi lá para Mussum. Então a gente mobilizou alguns eletricistas, 58, 48 eletricistas, agora não vou lembrar de cabeça, e a gente foi todo mundo para lá. Aí na segunda enchente, aconteceu aqui, aconteceu lá também. E eles se juntaram, os eletricistas, e iriam pra lá. Eu disse, não, cara, eu vou ficar aqui, tá louco? Que a minha galera tá aqui, né? Ah, mas Gravataí não foi tão atingida. Não, não foi tão atingida, mas Cachoeirinha e tal. Não, fiquei aqui. Gravataí, Cachoeirinha, depois, ô Gil, precisa de ajuda, fomos lá pra São Leopoldo, que é a nossa galera, né, meu? Sim. Então é claro que as pessoas lá precisam de ajuda também, só que é a tua galera. Então, onde tu consegue, eu acho que quando tu consegue ajudar a tua galera do teu município ali, cara, é bem. E não tem como tu não absorver. Tu vai no início, tu vai levar e tal, claro, até tu conseguir. Cara, a gente pirou nas enchentes ali, a gente pirou, cara. A gente pirou, assim, total. Existe um ditado que não adianta querer ser o melhor do mundo se não sou o melhor da minha rua. Isso aí, Jonga. Isso aí. Bom, vamos dar seguimento aqui na questão da NR1. Tá? No mundo do corporativo, no mundo do trabalho, é algo novo, né? Existem já várias iniciativas que algumas empresas fazem melhorias, questões sanitárias, questões ergonômicas, mas agora vem forte a questão da saúde mental atrelada à segurança do trabalho, o SESMIT ali, a NR1. Como é que tu enxerga isso? Se tu, como técnico, vê que é possível de fato implementar e fazer boas práticas, boas melhorias. E aproveitando já, eu acho que a gente está encaminhando para o final, né, Giovanni? Acho que é isso aí, né? É. Eu quero que tu deixe depois uma mensagem. O Alisson vai fazer a pergunta dele, mas depois no final tu deixa uma mensagem. Claro. A gente tem várias pessoas que eu tenho certeza que gostaram muito e vão ter vontade de saber mais a respeito do curso, estudar. Que tu deixa uma mensagem pro pessoal que queira seguir, trilhar o teu caminho profissional, tá? Tá. Sendo bem sincero, se pode vir a dar certo, né? Foi essa pergunta, né? Dentro das empresas. Cara, eu acho que sim, mas é um processo, Desafio, né? Moroso. Sabe? Isso. Por quê? Cara, pra qualquer outra coisa, sabe? Porque é uma questão de cultura, né? Dentro das grandes empresas, sabe? Se a empresa já tinha, né, um profissional, né, dentro do seu campo ali, né, de psicólogo que atuasse já, né, já fizesse parte do RH, cara, eu acho que facilita, sabe? Mas, tipo, porque assim, vamos levar pro lado, daqui a pouco, sei lá, da segurança do trabalho. Certo. Tá? Cara, muitas empresas, essas grandes, assim, de produção, meio que, sabe, meio cago. Tanto questão do EPI, né? Eu digo mais. Porque, assim, acho que vem para somar, vem para agregar, mas como qualquer outra coisa que venha a ser feito, sabe, aqui no país, cara, acho que tem que ser algo cultural, tem que ser implementado, sim, mas tem que mostrar o passo a passo do que vai impactar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Efetividade ali. Né? Isso, mostrar, porque senão meio que vai ser deixado. Tá, tudo bem, tem que ter NR1. Ok, e vai ser assim. E vai só ter, sabe? Wesley, antes de tu deixar a mensagem final aí, primeiro te agradecer bastante por ter vindo, né? Cara, é uma pergunta, que inclusive a gente vai patrocinar essa pergunta, se alguém tiver interessado em patrocinar, é a questão dos atributos, assim. O que tu considera como atributo principal após a faculdade? Me formei e tal, tô
tô grandão e tal, fiz lá o ProUni, ou fiz por integral, ou enfim, paguei, enfim, independente do caminho. Me formei. Quais são os atributos assim que eu preciso buscar para me tornar um bom psicólogo, para seguir nessa linha? Eu faço uma pós-graduação, ou quem sabe então eu vou lá e faço um estágio, ou quem sabe eu procuro lá o programa Família Gaúcha. O que tu considera assim, não o que funcionou para ti, mas o que tu considera assim, olhando o que tu já fez de erro, de acertos nessa tua trajetória, que tu pode considerar assim, pá, isso aqui eu acho que, pá, se a pessoa fizer isso aqui, cara, tá gigante, e a partir daqui tu vai ser alguém bem-sucedido, né, sem juízo de valor, o que é bem-sucedido. Eu acho que assim, não se minimizar, ah, principalmente valorizar e entender da onde que tu saiu e entender onde é que tu quer chegar. Não tô falando questão de financeira, nada a ver, não é isso, sabe? Mas entender, tipo assim, não, ó, cara, vou morrer daqui 30 anos, o que que eu deixei? O que que eu pude passar, né? Seja pra família, enfim. Mas o que que eu contribuí, né, de melhora tanto para a questão da sociedade, tanto para melhora mesmo interna minha. E assim, o que que eu faria, né? Acho que faria aquele período semestral sabático, que tu não faz nada, sabe? Eu não tô dizendo que nem tu disse, não é que funcionou para mim. Ócio criativo. Eu fiquei um ano parado. Isso. Porque, como eu disse, foi uma graduação longa, claro, teve seus percalços, como todo mundo vai ter problema. E a gente entender que não dá pra também, né, ficar, tipo assim, que nem eu disse, se vitimizando, entender, tipo, não, mas é difícil. Mas eu não tenho como chegar. Tá, tudo bem, não consigo agora, mas daqui a 3 meses. Botar uma meta e vamos pra cima. Isso, conseguir visualizar, porque é muito importante, que nem, daí isso parece que é papo de coach, mas não é, favor de coach, tá? Mas tipo assim, é tu conseguir fazer essas metas a curto, médio e longo prazo, sabe? E para te conseguir realmente, né, visualizar, não, tá, mas eu não consegui, mas isso aqui eu consegui fazer, sabe? É tu também valorizar as tuas pequenas conquistas, é conseguir enxergar que, tipo assim, não, tu saiu da inércia, tu já tá na frente de muita gente, Legal. sabe? E procurar não se comparar, né? Porque isso daí também não vai ajudar em nada, sabe? Muito legal. E acho que é isso. Cara, então, o que tu acha isso, André? Não, eu tô super satisfeito, estou muito feliz. Eu acredito que o pessoal também vai sair ganhando muito com a visita aqui do Wesley, né? Agradecer ali ao Pasolini, o pessoal aí que participou. Acho que isso é muito legal, essa interação. E agora o Wesley vai deixar uma mensagem final aí para os nossos seguidores, seguidoras, e sigam ele, né? Eu acredito que vai estar lá, né, Giovanni? Depois eu... Isso, a gente gostaria que seguissem o Wesley nas redes sociais também. E sigam profissão.xz, pelo amor de Deus. Sigam, cara. Vocês vão ganhar bastante conteúdo legal. Né? E sigam o Wesley também. O Wesley deixa rede social, a gente vai deixar também ali no... O Gil consegue deixar na descrição ali também, né? Mas é isso. Deixa a tua mensagem aí, cara. Eu acho que assim, independente da tua situação, de onde tu se encontra, do meio, né, que tu acaba convivendo, mas que tu possa buscar, né, conseguir criar uma oportunidade e te agarrar nela. Tu conseguir te agarrar na oportunidade e fazer valer mesmo, né, seja a confiança dos outros em ti ou de ti em ti mesmo, sabe? Porque pode não fazer sentido agora, mas daqui um tempo, com certeza, tu vai ver assim, ainda bem que eu não parei, ainda bem que eu não larguei de mão. E correr atrás dos teus sonhos, porque é o mesmo preço, né? Tu sonhar e não sonhar, né? É de graça. E eu acho que é isso. Deixar meu Instagram, então, que é psicólogo Wesley, é o Wesley da forma que pronuncia mesmo, é o Wesley com I. É brasileiro, é o Wesley I, tá? E é isso. Não sei se os guri vão deixar, né? Ali no depois, mas aí bota no chat e tá tudo certo. A gente vai botar na descrição ali, sim. Fechou. Isso. Então, é isso aí, pessoal. Forte abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.